Eu fiz um vídeo explicando como um cara bateu 2000 de testosterona natural, com um exame provando. E o vídeo rodou aí no YouTube. Só que depois esse mesmo cara me mandou mensagem. Ele disse: o vídeo ficou bom, mas tinha um detalhe. Quando eu fiz aquele exame, eu estava fazendo o oposto do que você ensinou. Só que teve um fator que compensou tudo o que eu estava fazendo de errado, e foi isso que me fez bater 2000 de testosterona. Quando eu fui entender o que ele quis dizer, eu percebi que meu vídeo estava incompleto. O fator mais importante ficou de fora, e esse erro foi meu. Jogador. O sistema detectou uma falha no arquivo anterior. O dado mais importante estava incompleto. Então, o que eu errei exatamente no vídeo anterior? No meu vídeo eu expliquei os hábitos que aumentam a testosterona. Comer gordura boa, dormir bem, treinar pesado, tomar sol, tudo isso é verdade. O problema é que o próprio Arbon, o cara que bateu os 2K de texto, não estava fazendo nada disso quando fez o exame. Na verdade, ele estava fazendo praticamente o oposto do que eu ensinei. Ele estava virando a noite trabalhando e treinando, comendo arroz com nugget, que era a comida que o circo dava, dormindo mal, sem suplemento, sem protocolo. E mesmo assim, tava lá no exame os 2K de texto. Ou seja, esse único fator que eu vou te revelar agora fez com que, mesmo ele fazendo quase tudo errado, esse único fator impulsionou a testosterona dele para 2001. Qual esse fator? Eu vou deixar o próprio Arbon te contar. Normalmente, os exames que eu fiz, eu bati 800 de testosterona. 800, 850, normalmente foi sempre assim. Eu fiz, acho que na vida, uns 5 exames. 4 deles deu essa média de 800 para 850. E um deles, eu bati inacreditáveis 2000 de testosterona. Natural. E a única explicação que eu tenho é a que eu vou te passar aqui nessa aula. Que muito provavelmente você não viu isso em lugar nenhum e nem vai ver. E eu digo que é a única explicação que eu tenho porque eu tava tendo uma rotina totalmente errada de sono, de alimentação. Eu tava dormindo, eu ia dormir às 4 da manhã e acordava às 11, porque eu tava treinando e trabalhando de madrugada, comendo a refeição do circo, que o circo lá que eu tava trabalhando dava uma refeição que era literalmente arroz com salsicha, arroz com hambúrguer, arroz com nugget. Era essa alimentação que eu tava tendo. Porém, eu tava numa rotina insana de trabalho, de demanda, tudo isso que eu tô falando. E esse ponto principal, que eu já faço há algum tempo, que eu descobri o poder que isso gera, que é você ter relação sexual e não ejacular. É agora que a maioria sai do vídeo, porque o que o Arbon acabou de falar vai contra o que a maioria dos médicos diz, vai contra o que a maioria dos influenciadores de saúde ensina. Se você bater punheta, você aumenta a sua produção de testosterona. E quando uma pessoa que acreditou a vida toda que gozar aumenta a testo é confrontada com o oposto, ela não aguenta ouvir. Ela fica ansiosa, fica na defensiva e sai do vídeo. Se você ficou, você já está à frente de 99% dos caras que consomem esse tipo de conteúdo. Eu passei aquela noite tendo relação, sei lá, da meia-noite até umas 3 da manhã, tendo relação. Extremamente intenso. Uma pessoa que eu tinha uma química muito forte, extremamente intenso. Eu não ejaculei. Eu descansei um pouco, acordei 6 da manhã pra fazer o exame de manhãzinha. Fiz o exame e bateu 2000 de testosterona. E ainda no exame tava mostrando lá que foi refeito pra terem certeza e tal. 2000 de testosterona. 2001, né? Pra ser mais exato. Explicação. Agora vem a explicação. Esquece todas suas crenças por 10 minutos, porque agora eu vou usar só lógica e raciocínio. Vamos entender, primeiro, por que gozar diminui a testosterona. Segundo, por que a tensão seminal aumenta. Então vamos lá, jogador. Por que gozar diminui a testosterona? Imagina que você está preso numa ilha deserta. Depois de um dia sem comer, você sente fome. Depois de 2 dias, essa fome começa a dominar sua mente. Depois de 3 dias, o seu corpo entende que aquilo virou sobrevivência. Seu cérebro fica mais alerta, seus sentidos ficam mais afiados. Cada célula do seu corpo começa a trabalhar para uma única missão: encontrar comida. Você entrou no modo caçador, mas quando você finalmente come até se satisfazer, tudo muda. A tensão some. E o corpo entende que a missão foi cumprida. E no mesmo instante, ele sai do modo caçador e entra no modo descanso. O desejo sexual funciona de forma parecida. Quando você sente desejo, seu corpo está criando uma tensão. Essa tensão existe para te empurrar para a ação, se tornar mais forte, mais confiante, mais saudável, mais capaz de conquistar.
Mas, quando você se masturba e goza, você engana esse sistema. Você dá ao cérebro uma recompensa sexual sem ter conquistado nada. Então ele já entende, missão cumprida, já conseguimos sexo. E se a missão já foi cumprida, por que seu corpo vai continuar produzindo energia, foco, testosterona para te fazer conquistar? Ele não precisa, você já recebeu o prêmio. Por isso que depois de gozar, muitos homens ficam moles, sonolentos, sem vontade. Quando você goza, você neutraliza a tensão que estava te colocando em movimento. Sem tensão, você não entra em movimento. Se não tem nada te incomodando, você não tem por que fazer nada. A força do homem está entre uma tensão acumulada, algum tipo de tensão, algum desejo frustrado, né? Ou seja, um desejo sexual que vai gerar uma tensão em você, um desejo de, às vezes, não estar confortável na sua casa, você não tá feliz com a sua vida no geral, seu salário, sei lá, faturamento, né, no geral. Isso gera uma tensão, um problema, alguma coisa, vai gerar uma tensão em você. Essa tensão acumulada, sendo mantida, sustentada, aí entra a parte de você não desprender essa tensão com comida, com pornografia, porque muita gente vive na merda, mas consegue se manter na merda porque consegue desprender essa tensão, neutralizar essa tensão com prazeres de dopamina facilmente acessível, né? Então a pornografia, um doce, né? Então apesar do cara tá na merda, ele consegue viver porque ele tá numa merda confortável, né? Se o cara não se vende para essas acessibilidades fáceis e sustenta essa tensão e usa essa tensão acumulada como combustível pro seu trabalho duro, então vira tensão acumulada, sustentação e utilização como combustível pro seu trabalho duro, para que você obtenha uma conquista e nessa conquista, por fim, a satisfação ou a realização. Ou um terceiro ponto, que é você, apesar de ter a conquista, ainda assim sustentar a tensão acumulada. Você tem a conquista da mulher ali, você tá tendo relação com a mulher, mas você não ejacula. Você é um vencedor e você mantém a aura de vencedor, mantém a mesma força do cara que tá lutando, apesar de estar já vencendo, porém essa força não é neutralizada. Você não relaxa, mas você fica com essa força, com esse ímpeto, onde sua sexualidade é satisfeita, mas você mantém a força, a energia daquela mesma tensão acumulada de quando ela não estava satisfeita. Isso te coloca num gráfico de ascensão absurdo. É absurdo o poder que você tem com isso. É a mesma coisa de você ter um monte de dinheiro na conta e você sustenta o mesmo padrão de vida, que tá bom pra você, tá ali, tá de boa. O cara ali milionário, multimilionário, vivendo, mesmo padrão. O cara tem a mulher ali, tendo relação com ela, porém, sustentando a força. O cara tendo acesso a toda a alimentação que ele tem, o cara ali sentindo esse desejo, porém se alimentando da mesma forma. Essa disciplina, isso gera uma força em você absurda, que vai aumentar a sua testosterona, vai aumentar o seu poder, vai aumentar essa sustentação, porque, de novo, toda a força do homem vem disso, dessa sustentação. Você se manter no eixo. Importante para não confundir, a fome e o desejo sexual criam tensão, mas não têm a mesma função. A fome existe para manter você vivo. Se você nunca comer, você morre. O desejo sexual existe para manter a espécie viva. Se você não ejacular hoje, você não morre. Essa tensão pode continuar acumulada dentro de você. A fome precisa ser resolvida. O desejo sexual não precisa ser descarregado imediatamente. Ele pode ser segurado, direcionado e usado como combustível. Resumindo tudo, gozardes ao corpo. Acabou, pode descansar. Reterdes ao corpo. Ainda não acabou. Continue forte. A ejaculação neutraliza o modo caçador. A retenção mantém o modo caçador ativo. Agora tem uma coisa que derruba ainda mais a testosterona: assistir pornografia. A pornografia faz você receber prazer sem esforço. Você apenas clica, assiste e goza. Parabéns pra você! E o cérebro aprende. Eu consigo recompensa sexual sem precisar evoluir. Com o tempo, isso destrói sua motivação. Os receptores de dopamina ficam saturados e as coisas reais da vida perdem a graça. Treinar, trabalhar, tudo parece sem sentido. Agora vamos entender por que a retenção aumenta a testosterona. Por que a retenção aumenta a testosterona?
Pensa numa represa. Se você abre as comportas toda hora, a água escapa. Ela nunca acumula pressão suficiente para gerar energia. Mas quando você fecha as comportas, a água sobe, a pressão aumenta e essa pressão pode mover turbinas e gerar energia. O desejo sexual funciona do mesmo jeito. Quando você sente desejo e não ejacula, essa força não vai embora. Ela fica e ela sobe, ela se acumula. E se você sabe direcionar essa energia, você simplesmente vira um super-humano. Eu tô falando de você dormir 4 horas ou menos por noite. Eu tô falando de você estar sempre exuberantemente bem pra caralho. Eu tô falando de você treinar e não cansar. E você parar só de treinar porque não deu mais tempo, já treinou tudo, sei lá, tal. Não cansa, velho. E aqui você tá falando com quem sabe do que tá falando. Quem vive o que tá falando. E eu sei que você pode sentir essa porra. É isso, velho. Eu descobri esse segredo, mano. Foi exatamente isso que aconteceu com o Arbon. Mesmo dormindo mal, comendo mal, vivendo numa rotina pesada, ele passou a noite anterior ao exame numa relação sexual intensa, ficou horas em estado de excitação, porém, ele não ejaculou. Ele não neutralizou a tensão. Ele levou a tensão ao máximo, mas não neutralizou. E no dia seguinte, o exame registrou esse estado 2001 de testosterona. Durante a relação, a testosterona sobe naturalmente. Como ele não gozou, essa tensão não foi neutralizada, ela permaneceu dentro dele. Por isso, a sensação depois não é de vazio, a sensação é de um poder imenso. Dentro dessa lógica, existem 3 mecanismos que explicam por que reter aumenta a testosterona. Primeiro, você continua no modo caçador. Quando você não ejacula, o corpo recebe o sinal de missão cumprida. Ele continua em estado de busca. Ainda preciso agir. Ainda preciso conquistar. Esse estado está diretamente ligado à produção de testosterona, porque a testosterona é a ferramenta biológica da conquista. Segundo, você preserva energia vital. O corpo usa nutrientes, hormônios e esforço biológico para produzir sêmen. Quando você ejacula com frequência, está desperdiçando parte dessa força. Ao reter, você sente mais vitalidade, você sente mais força no treino, libido mais alta e motivação mais constante. Terceiro, você regula melhor a dopamina. Sem pornografia e sem masturbação, o cérebro para de receber superestímulos artificiais. Com o tempo, as coisas reais voltam a ter graça. Treinar volta a te dar prazer, trabalhar volta a ter sentido, conquistar as coisas de verdade volta a parecer interessante. E mais motivação para conquistar exige mais testosterona. Você atingiu os requerimentos necessários para uma missão opcional. Se você quiser levar isso pro próximo nível, eu deixei abaixo o testosteronático. O método do Arbon para gerar demanda real de testosterona. Não é mais aqueles cursos dizendo coma bem, treine. Isso você já sabe, eu já te ensinei naquele vídeo. A ideia aqui é fazer seu corpo usar melhor essa testosterona, ativar os receptores que vão usar a testosterona dentro do seu corpo. E ensinar a se posicionar melhor no trabalho, na sociedade e nos relacionamentos. Para você se enxergar como um alfa e gerar essa demanda de testosterona. Porque você não quer só o número no exame, você quer sentir os benefícios em você. O link tá na descrição para quem quiser. Depois do vídeo, dá uma olhada lá. Agora eu vou explicar algumas objeções que você pode ter que podem te atrapalhar muito. Vou ter câncer de próstata se reter? Não. O que alguns estudos observam é que homens com maior frequência de ejaculação podem ter menos incidência de câncer de próstata. Mas isso não prova que reter sêmen causa câncer. São coisas diferentes. Afirmar que retenção seminal causa câncer de próstata é uma conclusão errada, tirada de uma correlação que não prova causalidade. Vou ficar maluco? Não, o que pode acontecer é você sentir mais energia, mais libido e mais tensão acumulada. O ponto é aprender a direcionar isso. Direcionar isso pro treino, pro trabalho. Não é pra você suprimir o desejo, é pra você controlar o desejo e usar ele pro que você quer e não ser escravo dele. E poluição noturna. Poluição noturna é quando você ejacula dormindo, de forma involuntária. Pode acontecer no começo principalmente. Você tem um sonho erótico e acaba ejaculando. Com o tempo, ao abandonar pornografia e limpar a mente desses estímulos, a tendência é desaparecer completamente. Tem uma diferença que precisa ficar clara. O problema não é você sentir desejo sexual. O desejo é uma energia. O problema é o que você faz com ele. Se você sente desejo e descarrega imediatamente, você vira escravo dele. Por outro lado, se você sente desejo e o segura, você vira dono dele. Retenção não é você não sentir tensão, é sentir tesão e não ser controlado por ele.
é transformar tesão em combustível para sua evolução. Sobre o pico de 7 dias, porque alguém sempre pergunta. Sim, existe base de que por volta do 7º dia sem ejaculação, a testosterona tem um pico. Depois disso, ela baixa um pouco, mas se estabiliza acima do basal de um cara que se masturba todos os dias. Não é um pico infinito, é uma nova linha de base mais alta e mais estável. Bom, eu não tô aqui pra dizer o que você faz com seu corpo. Eu não tô pregando abstinência, não tô dizendo que sexo é ruim. O que eu tô propondo é um experimento. Missão desbloqueada. Protocolo de calibração hormonal. Sua missão, jogador. Por 30 dias, você vai monitorar as seguintes variáveis: frequência de ejaculação, nível de energia de manhã, qualidade do treino, clareza mental e libido. Anota, compara períodos de retenção com períodos sem retenção e usa seu próprio corpo como laboratório. Não transforma isso em religião. Não tô fazendo isso por moralismo. Testa com consciência, observa o que muda e tira sua própria conclusão com dados do seu próprio corpo. Não do Google, não de um médico que nunca testou, do seu corpo. Se você ainda não viu o vídeo anterior sobre os 2.000 de testosterona, ele tá linkado aqui. Agora você tem um contexto completo, assiste os dois juntos. Se você está na luta para parar com masturbação e pornografia, eu tenho esse vídeo aqui que ele pode te ajudar. Eu sei que não é um vídeo que vai te fazer parar com alguma coisa, você tem que querer mesmo. Então por isso eu vou deixar aqui mais uns canais aqui. Se você tiver algum argumento contra, não opinião, não a crença que você tem porque sempre te disseram isso. Um argumento mesmo, com lógica. Se você quiser fazer um vídeo resposta, eu assisto e eu respondo. Comenta aqui embaixo que eu vou ler e vou responder suas dúvidas. Às vezes o que muda tudo não é mais um suplemento, nem uma rotina perfeita e cronometrada e medida com todas as variáveis, não. É o fator que estava ali o tempo todo e que você ignorava. Você sempre fazia antes de dormir, no banheiro, pensando que não tinha problema porque um médico falou que aumenta a sua testosterona ou que outro falou que é natural e quem segura leite é vaca. Eu boto punheta mesmo, quem guarda leite é vaca. Todas essas coisas que te disseram, que foram moldadas por uma matrix satânica que queria que você fosse apenas um gado escravo. Você acreditou neles, mas agora eu tô aqui pra te falar a verdade e fazer você evoluir de verdade. Bora, jogador, vamos upar de nível.